Olá, muito boa tarde aí para você. Estou aqui em Cascais, precisamente no Parque dos Mochos, conhecido aqui é o Parque Urbano da Ribeira dos Mochos. Fica aqui ao lado tá o bairro do Rosário. Para esse lado de cá tá o bairro da Assunção. Mas os acessos aqui não são tão simples. Acho que só tem dois pontos de acesso aqui ao parque. Um que entra pelo bairro da Assunção, por aqui, por onde eu entrei, e outro lá no meio do bairro do Rosário, ali na Avenida Infante Dom Henrique. Então não é muito fácil entrar aqui não. Ele fica aqui como se fosse um valezinho que passa, eu acho que um filetinho de rio, né? Uma ribeirazinha passa daqui. E eu tô aqui no Parque dos Mochos para inaugurar mais um quadro aí dessa segunda temporada do nosso canal. E nesse quadro eu vou procurar sempre um lugar tranquilo, um lugar calmo para a gente fazer o vídeo, porque vão ser sobre pensamentos, sobre ideias e reflexões. Então esse é o nosso primeiro vídeo, vamos estrear aí esse quadro, então fica com a vinheta e eu já volto. Bom, estamos aqui de volta, vamos direto ao assunto aí do nosso vídeo, que é sobre valorizar o serviço das pessoas. Não só o serviço das pessoas, mas também as próprias pessoas que estão ali prestando serviço. Eu botei hoje como uma reflexão e um pensamento, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho na dúvida se não seria uma dica. Mas eu acho que eu cheguei à conclusão de que não é uma dica, porque eu ainda estou aprendendo isso, ainda estou começando a mudar a minha forma de ver as coisas sobre isso. E tenho aprendido muito. E acho que não vai ser uma dica. Depois você me diz aí o que você achou, se foi uma dica ou se foi mesmo uma reflexão. Eu vou sentar aqui um pouquinho, aproveitar essa sombrinha aqui e vamos falar aí sobre esse assunto. Isso aqui é uma areazinha com os brinquedos para as crianças. Tem uma ponte ali, não sei se você viu. Tem uma pontezinha ali, uns brinquedinhos de aventura, uma paredinha de escalada. É bem simplesinho, mas bonitinho. E fica aqui bem no meio de dois bairros muito bons, muito bons para morar. Bom, como eu já até falei aí, eu também tô numa fase que eu tô mudando a minha forma de ver essas coisas. Eu não tô falando isso daqui, não vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto da perspectiva de prestador de serviço. Não tô falando isso como um prestador de serviço, que hoje na verdade eu sou, mas como usuário, como consumidor de serviço. E eu tô mudando a minha forma de ver, tô aprendendo coisas novas, porque aqui é bastante diferente do que eu estava acostumado. Às vezes a gente cresce com essa mania de querer separar as pessoas, a importância das pessoas de acordo com se o cargo dela é importante, ou se o cargo dela ou o serviço dela não é importante, ou se a gente é que está consumindo o serviço, às vezes se sente mais importante do que quem está oferecendo o serviço, quem está te servindo, né? Hoje eu vejo como eu vinha valorizando muito mais as coisas, né, os produtos, do que as próprias pessoas, né? Um exemplo, um ar-condicionado. Para mim era normal que um aparelho de ar-condicionado custasse mais do que uma pessoa para instalar o ar-condicionado. Isso para mim era normal, é natural. Então, quando eu vejo um orçamento e falo assim, pô, mas o valor da instalação é o mesmo valor do aparelho, isso está errado, a pessoa está ganhando demais. Entende aonde eu estou querendo chegar? E isso não é muito como funciona aqui. Então eu vou te dizer aqui algumas coisas do que eu tenho aprendido e também aí te motivar a transformar a sua cabeça, mudar a sua cabeça em relação a isso. E falando em preço, a maioria das coisas que a gente pede orçamento de serviço, a gente de cara, a primeira coisa que a gente pensa é que tá caro, né? E infelizmente a gente não tem ideia, a gente não consegue saber quais são todos os custos relacionados ao serviço que a pessoa está te prestando. A não ser que você conheça muito bem a fundo lá o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa vai fazer, é muito difícil que você conheça todos os custos relacionados àquele serviço que a pessoa está te prestando. Nesse exemplo do ar-condicionado, eu não sei todos os custos relacionados a isso, até hoje eu não sei, mas se você parar para pensar, o cara ele vai na sua casa como? Qual é o custo do combustível? Ele vai precisar pagar estacionamento? Ele vai precisar pagar pedágio para chegar lá? O pneu do carro dele, a manutenção do carro dele, o imposto do carro dele, ele vai precisar de um ajudante.
sei lá, a roupa dele, o uniforme dele, para ele estar bem apresentado dentro da sua casa, para ele não estar com um tênis sujo dentro da sua casa. Várias coisas. A gente não tem ideia de tudo que envolve prestar o serviço que a gente às vezes acha que é só, é só o tubo, é só o gás e é só passar uns fios e ligar ali na tomada e tá pronto. Não é isso. Tem muita coisa associada aos serviços das pessoas e a gente nunca pensa. A gente só começa a pensar nessas coisas quando alguém pede orçamento pra gente. E às vezes a gente até esquece de pensar nessas coisas e acaba passando o preço aí muito errado e acaba perdendo dinheiro. Os serviços que as pessoas prestam e também os cargos que as pessoas ocupam não definem as pessoas. Não dizem se essas pessoas são importantes, se essas pessoas não são. Não dizem se essas pessoas são boas ou se não são, se merecem respeito, se não merecem respeito, se merecem mais ou menos educação. Nada do que a pessoa possa fazer, nada do que a pessoa possa exercer vai definir ela a ponto de você poder tratar ela diferente das outras pessoas. E você está sendo servido por aquela pessoa, isso não tem nada a ver se aquela pessoa é mais ou menos importante do que você. Ela é uma pessoa normal, assim como você. Um ponto que eu vim aprendendo já há alguns anos atrás é de que às vezes o serviço está associado à própria pessoa que presta o serviço. Ou seja, um serviço às vezes se torna incomparável com um outro mesmo serviço realizado por outra pessoa. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Arquitetos. Se você contrata um arquiteto para fazer um projeto da casa X, tá? O arquiteto Joãozinho vai fazer o projeto da casa X, vai custar tanto. A arquiteta fulaninha vai fazer o mesmo projeto da mesma casa X e vai custar 2 vezes esse tanto que o Joãozinho cobrou. Esses serviços você não vai conseguir comparar simplesmente o valor e o projeto. Esse valor é o dobro para fazer o mesmo projeto. Não é. Quando um serviço está relacionado com a pessoa em si que está prestando o serviço, com habilidades daquela pessoa, com personalidade daquela pessoa, às vezes até com o jeito da pessoa, isso é um serviço incomparável. Você não tem como comparar com outro serviço de outra pessoa. Você vai ter que fazer um balanço e ver qual é o que vale a pena, qual é o que não vale a pena, não só pelo preço, mas também pelo produto ou pelo serviço final que aquela pessoa vai te entregar. E eu falando isso assim, parece às vezes tão básico, né? Pô, todo mundo sabe Cara, não, pior que não é. Pior que a gente tem essa mania de achar que só porque estamos falando aí de projetos, né? Só porque são projetos e só porque a casa é a mesma, os serviços seriam os mesmos. E não são. Os serviços estão associados a pessoas e as pessoas são distintas uma das outras. Uma pessoa é mais criativa do que a outra, uma pessoa pode fazer o meu estilo mais do que ao estilo de outra pessoa. Então são coisas muito variáveis, são coisas muito peculiares, então são incomparáveis. Então tem esse tipo de serviço que você tem que enxergar isso, que às vezes está associado à pessoa. O serviço às vezes não é só o produto, o que ela vai te entregar, mas sim ela, a própria pessoa que está realizando aquele serviço e ela está entregando o serviço. Ser educado com essas pessoas, ser educado com todas as pessoas, independente de você estar num restaurante e o garçom tá ali te servindo e você achar que você não tem que dar muita importância àquela pessoa. Cara, é uma pessoa normal, pode ser você um dia, você acha que não, você acha que porque você está bem agora, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, você acha que você nunca pode estar servindo alguém num restaurante um dia. Cara, não vai nessa, acredita em mim. Trata bem as pessoas, trata bem todo mundo, porque você poderia estar ali. Por exemplo, você vai num restaurante, tem lá o cara na porta. Cumprimenta esse cara, fala bom dia, boa tarde. Se possível, né, fala um pouquinho mais, fala como é que você tá tudo bem? Como é que tá o seu dia? Como é que tá o restaurante? Tá muito cheio, tá muito vazio? Sentou na mesa, fala a mesma coisa pro garçom, fala bom dia. Fala como se você falasse com uma pessoa normal, como se você estivesse chegando na sua casa, estivesse falando com seu irmão, com seu filho, com seu pai, com sua mãe. Não são pessoas ali que estão só para te servir. As pessoas estão ali te prestando um serviço. As pessoas estão ali desempenhando um serviço. É um trabalho e é dali que ela tira o sustento dela e é por isso que ela está ali às vezes. Outras vezes ela está ali para adquirir experiência. Às vezes ela não está nem ali pelo dinheiro. Às vezes está ali por um outro motivo que você não faz nem ideia. Isso tudo que eu estou falando até agora se resume àquele velho clichê. Tratar as pessoas
como você gostaria que te tratassem. Como você gostaria que te tratassem se você fosse um garçom, é assim que você tem que tratar o garçom. Como você gostaria que te tratassem se você fosse um motorista de ônibus, é assim que você tem que tratar o motorista do ônibus. E olha, não pensa, vou te falar de novo, não pensa, nunca vou ser um motorista de ônibus, não pensa, nunca vou ser um garçom. Cara, a vida é uma caixinha de surpresa. Ah, Lucas, mas às vezes a gente tem que ser um pouco rígido, um pouco duro, porque às vezes as pessoas querem enrolar a gente. Claro, eu não tô falando aqui pra você ser bobo, eu não tô falando aqui que ser educado ou ser respeitoso, isso significa ser otário, não tô falando isso. Mas até para você cobrar as pessoas, até para você exigir alguma coisa, exigir que a pessoa melhore o serviço, ou exigir alguma coisa que você queria que fosse de um jeito e a pessoa, você contratou de um jeito e a pessoa está fazendo do outro, até para exigir isso, você tem que exigir com respeito, exigir da mesma forma que você gostaria de que, se você estivesse fazendo errado, a pessoa te exigisse. E eu não estou falando como se todo prestador de serviço, todo mundo que presta um serviço fosse perfeito, não é nada disso. E às vezes muito pelo contrário, né? Às vezes dão muito problemas. Mas quando tem problema, eu acho que é nesse ponto aí que é o principal, que você tem que ter muita educação, que você tem que ter muita calma, muita paciência, porque se você está tendo problema com algum serviço ou com alguém que está prestando algum serviço, quanto mais grosso, quanto mais desrespeitoso você for, eu acho que mais difícil vai ficar. Eu não estou falando que você não possa ser duro, você pode ser duro e exigente e cobrar, mas você pode fazer tudo isso de forma paciente, calma e educada, acima de tudo, educada. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, há uns 1 mês e meio, 2 meses talvez atrás. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que minha embreagem do carro deu problema. E isso foi umas 4h30 da manhã em Mafra, quase 1 hora daqui de Cascais. E lá no escuro, no meio da estrada, eu parado no acostamento, e tava já 1 hora esperando o cara do reboque, e o cara do reboque nada de me encontrar. Eu mandei localização para ele do Google Maps. Eu liguei para ele umas 2, 3 vezes explicando, dando todos os detalhes que eu podia dar da onde eu estava, e o cara não me achava de jeito nenhum. Resumindo a história, eu fui paciente, tentei ir ao encontro dele, pedi para ele ir para um certo lugar lá que ele estava conseguindo chegar, e eu andei até aquele lugar para conseguir achar ele, entrei no carro e fui lá rebocar o meu carro. E aí o cara, o motorista do reboque, veio conversando comigo e comentou: poxa, eu achei bacana você ter tido paciência comigo, eu não estava te achando, você estava me dando todas as informações e eu não estava conseguindo te achar. Eu acho que eu estou muito estressado porque esse reboque aqui é do meu filho e ele teve um problema, eu tive que sair para trabalhar para ajudar ele. Eu tô sem a janta, eu tô virado à noite, eu tô sem café da manhã e eu tô cansado, eu acho que eu não tô conseguindo trabalhar direito e eu não estava conseguindo te encontrar, e mesmo assim você foi paciente. Normalmente uma pessoa já teria xingado e mandado não ir mais, ia ligar para a central e ia fazer uma reclamação, e você teve paciência e a gente acabou conseguindo resolver o problema. Eu queria te dizer que isso foi muito legal e que eu acho muito legal isso da sua parte. Cara, isso é o que todo mundo deveria fazer. Primeiro, porque o interesse de resolver o problema é meu. Segundo, que se eu ficar gritando e fizer o cara ficar com raiva de mim, isso não vai ajudar em nada. Mas mais uma vez eu vou te dizer o seguinte: nada disso significa que você tem que ser bobo. Vai fazer um orçamento de um serviço? Faz 2, 3 orçamentos no mínimo. Tenta entender esse orçamento, tenta entender as diferenças entre um orçamento e outro. Não pesquisa, se aprofunda o máximo que você conseguir. Não estou falando que você tem que ser bobinho e aceitar qualquer coisa que as pessoas fazem. Não é isso. Eu estou falando que você pode ter uma relação mais saudável com os prestadores de serviço, ter uma relação mais saudável com todas as pessoas em geral, e mesmo assim ter as coisas que você quer, ter as coisas do jeito que você quer. E às vezes você vai chegar à conclusão de que aquilo que você está orçando, aquilo que você quer fazer, aquela comida que você quer comer, aquele serviço que você quer, às vezes você vai chegar à conclusão de que aquilo é caro. E aí você vai falar assim: é muito caro, por que é tão caro? Esse exemplo do ar-condicionado aconteceu comigo. Assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu fui instalar o ar-condicionado, comprei o aparelho, liguei para as pessoas para fazer orçamento, fiz aí uns 10 orçamentos, e todos eles ou era igual ou era maior do que o valor do próprio aparelho de ar-condicionado. Era um aparelho de ar-condicionado split, quente e frio, novinho, zerinho, e toda a instalação era mais cara do que isso. E eu ficava pensando: cara, mas isso é muito caro, isso não é barato. Ah, isso aqui em Portugal é caro. O serviço manual é valorizado, a pessoa é valorizada, muito mais do que os produtos, as coisas que você compra no mercado. E aí eu comecei a ter a seguinte ideia: sempre que eu achar caro uma coisa,
eu imaginar que eu tivesse fazendo aquele serviço. Se aquele dinheiro que eu estou achando caro, eu ficaria satisfeito em receber para fazer aquele mesmo serviço. E eu vou te dar um outro exemplo que foi também esses dias. Eu fui aqui no dentista aqui em Cascais, fiz uma limpeza de dente e eu ia só para fazer a limpeza de dente. Aí ele descobriu que uma casquinha de pipoca tinha entrado por trás de um dente meu e estava ali machucando meu dente, tinha que fazer uma raspagem porque aquilo estava infeccionando. Então eu fiz uma raspagenzinha para tirar esse negocinho da pipoca e fiz uma limpeza dos dentes. Meus dentes estavam bons, estavam limpos, estavam tudo, mas tinha muito tempo que eu não fazia uma limpeza de dente, eu queria fazer uma limpeza periódica. E isso me custou 100 euros, uma limpezazinha rápida e uma retiradazinha, uma raspagenzinha de um dente, custou 100 euros. E no momento eu pensei, cara, 100 euros, que ele me deu o valor antes de fazer, né? 100 euros é caro, mas beleza, eu tô nessa de querer valorizar, né? Tô mudando a minha forma de pensar, bora lá fazer. E nem pedir desconto, nem pedir nada. E aí quando o cara tava fazendo, cara, conforme ele vai fazendo, vai espirrando baba minha, misturado com um pedaço de dente, com sujeira, isso vai espirrando no cara. Apesar dele ter óculos de proteção, roupa, jaleco, cara, aquilo pinga na cara do cara, na cabeça, em tudo quanto é lado. E eu fiquei imaginando que eu não faria aquilo ali por 100 euros, mas nem a pau. O engraçado é que eu até perguntei a ele, pô, cara, você não se incomoda não? Quando a gente terminou, eu perguntei, você não se incomoda não de ficar caindo baba, espirrando essas coisas na sua cara? A gente acostuma. Claro que ele se acostuma, senão ele não estaria fazendo aquilo. Mas eu acho que só de imaginar aquilo ali eu consegui me aproximar um pouquinho mais dele e valorizar um pouquinho mais o que ele estava fazendo. Pechinchar valor é errado? Não, não é errado. Eu já vi vídeos de pessoas falando aqui, em Portugal não se pechincha, em Portugal não se pede desconto. Não existe, cara, não existe isso. No mundo inteiro se pechincha, no mundo inteiro se pede desconto. O que você precisa ficar atento é a forma de pedir, o momento de pedir, e se realmente você deveria pedir. O que eu quero dizer com isso? Se eu for no dentista, são 100 euros para fazer uma limpeza e uma raspagem. Pô, me dá um desconto, tá caro, tá isso. De repente ele vai baixar para 90, vai me fazer um desconto de 10%, eu vou deixar de pagar 10 euros. Vai fazer diferença 10 euros? Sinceramente, 10 euros ali para eu fazer aquele serviço, para mim vai fazer diferença? Vai me matar se eu der os 10 euros? Não vai pesar tanto assim para mim. E no fundo, o fato de você não pechinchar, você não pedir desconto, o valor que a pessoa te pedir, você lá pagar sem questionar, isso mostra o quanto você valoriza a pessoa. Aquilo ali é uma demonstração de que você valoriza o que a pessoa está desempenhando, o serviço que a pessoa está prestando. E muito importante, quando a pessoa te dá um valor, quando a pessoa é honesta e te dá um valor, normalmente é aquele valor que ela ficaria muito satisfeita em te fazer o serviço. Se ela vai te dar um descontinho, às vezes ela já não vai fazer muito satisfeita. Às vezes ela vai fazer ainda satisfeita, mas não muito. Se ela te der um desconto maior, um desconto muito grande, ela vai fazer, mas não muito satisfeita não. Se você ficar apertando demais, de repente a pessoa vai fazer porque ela precisa, mas ela vai fazer de má vontade. E aí é que é um problema. Então hoje minha mentalidade é o seguinte, às vezes eu prefiro não pechinchar o preço de um serviço ou o valor de alguma coisa, para quem está me vendendo ou para quem está me prestando aquele serviço, prestar aquele serviço plenamente satisfeito, 100% satisfeito, e fazer o máximo que ela possa para me entregar o serviço com a máxima qualidade. Agora, eu também estou considerando que o cara que está te prestando serviço é honesto. Então, falando em honestidade, o que eu te recomendo é, quando você conseguir achar uma pessoa honesta para um tipo de serviço, se por acaso você precisa daquele serviço com frequência, se você acha um bom dentista, um dentista honesto, que te cobrou um preço honesto e fez um serviço bom, cara, pega essas pessoas honestas, faz tudo para manter essa pessoa honesta perto de você, porque hoje em dia, infelizmente, honestidade é uma coisa muito rara e honestidade já valoriza um serviço, tá? Só para você ter uma ideia como a honestidade hoje está rara, só por a pessoa ser honesta, o serviço dela já é muito valorizado em relação aos outros. E veja bem, honestidade nem sempre é aquele cara que concorda com tudo que você quer, que faz tudo do jeito que você quer. Às vezes o cara honesto é aquele que te mostra que você quer uma coisa e aquela coisa ali não é a ideal. Ou que você às vezes quer uma resposta X de um negócio e ele te dá uma resposta Y. Fica atento a isso também.
Nem sempre aquele cara que tudo que aceita, tudo ele faz, tudo tá muito bom, nem sempre esse cara é o honesto. Tenha cuidado com isso. E por último, não menos importante, aliás, muito importante, não contrate pessoas que não são profissionais do que você precisa. Se você precisa instalar um ar-condicionado na sua casa, contrata um cara profissional. Se você precisa instalar um fogão na tua casa, contrata um cara profissional. Se você precisa de um cara para fazer uma assessoria, contrata um cara profissional. Não contrata pessoas que não são profissionais. As pessoas precisam ser responsáveis pelos serviços que elas prestam. As pessoas precisam ter licença para os serviços que elas prestam. Não contrata qualquer pessoa. E não só profissionais, ainda acrescenta aí bons profissionais. Se você conseguir pagar, sempre dê preferência a bons profissionais. De preferência com recomendação. De preferência profissionais que você tenha recomendação de pessoas de confiança sua. Eu acho que a maioria de vocês tem interesse ou de viajar, ou de passear, ou de morar em Portugal. A maioria, não todos. Então, principalmente sobre Portugal, tenha muito cuidado, porque Portugal está em alta, as pessoas estão vendo oportunidades de ganhar dinheiro. Isso não é pecado, desde que a pessoa seja séria, seja um profissional e te entregue profissionalmente o serviço que você está contratando. Se eu estou te vendendo um serviço de acompanhamento de processo, eu preciso ser advogado. Se eu estou te vendendo um serviço de venda de imóvel, eu tenho que ter a licença de corretor. Eu tenho que ter minha inscrição como corretor, como consultor imobiliário. Eu não posso ser um cara qualquer que acordou de manhã e decidiu que vai vender imóveis. Não é assim que funciona, tá? Então, para você poder um dia responsabilizar uma pessoa, para você um dia poder cobrar uma pessoa, você tem que ter contratado um profissional. Se você contratou um amigo, ou um amigo de um amigo, ou um conhecido, não faz isso. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque eu tenho conhecido umas pessoas que têm vindo para Portugal, têm contratado aí pessoas aventureiras e têm acabado quebrando a cara. Podia contratar uma pessoa profissional, gastar um pouquinho mais, às vezes nem gastar mais, às vezes gastar menos. E isso é que é o pior. Às vezes a pessoa não é profissional, a pessoa às vezes não tem licença para fazer aquilo que está fazendo e é mais cara. Na minha opinião, contratar um profissional, contratar sempre profissionais do que você precisa, do que você quer, a longo prazo sempre vai sair mais barato, sempre vai te custar menos. Pode até não te custar menos dinheiro, tá? Por vezes vai te custar menos dinheiro mesmo, mas pode às vezes não te custar menos dinheiro, mas vai te custar menos tempo, vai te custar menos desgaste, vai te custar menos dor de cabeça. Então, a longo prazo, os profissionais de cada área vão ser muito mais eficientes, vão ser muito melhores de se contratar do que pessoas que não são profissionais. E além do custo, você também tem que considerar sempre a segurança de você poder depois cobrar aquela pessoa, a segurança de você depois poder responsabilizar aquela pessoa por alguma coisa que possa ter feito errado. Então, se você, sei lá, vou comprar uma passagem aérea, tá? Vou comprar uma passagem aérea com uma pessoa que não é agência de turismo, tá? E aí você chegou no avião, tua passagem aérea, sei lá, é falsificada. Ou o cara comprou a passagem aérea sem a bagagem, ou comprou com uma conexão que não dava tempo de se fazer. Depois você vai reclamar para quem? Se a pessoa que te vendeu não tem licença para vender e você comprou, você não pode reclamar com ninguém. Entrando um pouquinho só na minha área aqui nessa questão. Porque é muito fácil esse exemplo, é muito fácil de te mostrar isso com esse exemplo. Se você entrar num carro de uma pessoa que está te transportando como passageiro, sem ela ter licença, sem ela ter seguro, sem ela ter habilitação, tudo bonitinho para transporte de passageiro, sem ela estar cumprindo todas as obrigações para transporte de passageiro, ela é um transporte de passageiro ilegal. E se você está sendo passageiro dentro de um transporte ilegal de passageiro, se você sofre um acidente numa estrada, ou acontece alguma coisa, você não tem cobertura nenhuma. Você está aqui em outro país, você está aqui longe da tua casa e não tem cobertura nenhuma. O seguro não vai cobrir. E lembre sempre o quanto nós, indivíduos, somos insignificantes nesse universo enorme, complexo, gigantesco e desconhecido, e a gente é só um pedacinhozinho de nada. E a gente está todo mundo aqui, ó, junto nesse pedaço aqui esquisito chamado Terra, todo mundo aqui confinado junto. E até Jesus mesmo falou que esse é o segundo maior mandamento: amar o próximo como você ama a você mesmo. E vai na minha, nunca pense que você não possa estar ali.
tá? É sempre possível que um dia você possa estar ali. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, desse pensamento, que poderia ser de repente até uma dica, mas eu acho que é mais uma reflexão do que uma dica. Espero mesmo que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece aí, ó, clica no curtir, compartilha esse vídeo aí com a galera. Se você caiu aqui por acaso, não é inscrito, se inscreve, clica aqui embaixo em inscrever-se e a gente se vê no próximo. Tchau!